Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Pedro Passos Coelho assinalou os 40 anos do PSD ontem à noite em Lisboa. Pedro Passos Coelho reservou boa parte do discurso de mais de uma hora na cerimónia de encerramento das comemorações dos 40 anos do PS na aula magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, para colocar em causa o plano macroeconómico do Partido Socialista perante uma plateia cheia de militantes, entre eles Durão Barroso, Manuela Ferreira Leite e Marcelo Rebelo de Sousa, muitas bandeiras e vários cascóis social-democratas. Passos Coelho concluiu que o PS não vai respeitar nem as regras, nem os compromissos, nem os objetivos que estão em vigor em nome de Portugal na União Europeia. ...40 anos do PSD. César Oliveira, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Então, 40 anos do PSD, que balanço se pode fazer, ou, digamos assim, que retrospectiva se faz destes 40 anos do PSD? Desde logo, ontem terminaram as comemorações dos 40 anos, mas ao mesmo tempo que o PSD faz 41. E a celebração deu origem, digamos, a um programa que se estendeu no ano todo, presidido por fundador Francisco Pinto Balsemão, e com a integração de todas as estruturas do PSD, e nomeadamente, inclusivamente, algumas instituições que se lhe quiseram juntar, nomeadamente na questão de edições, de gabinete de estudos, e que tiveram um programa bastante preenchido durante esse mesmo ano. Como sabe, essas comemorações iniciaram-se aqui na Alfândega do Porto, a abertura, no dia 6 de maio do ano passado, com a atribuição de diplomas aos militantes fundadores, no qual me incluo naturalmente, e ontem foi o culminar dessas mesmas, e era expectável que da parte do Presidente do Partido houvesse de facto a alusão às medidas económicas postas a público pelo Partido Socialista e que têm gerado muita discussão, nomeadamente naquilo que concerne à possibilidade de execução vantajosa para integrar depois num programa de governo. Já a semana passada aqui avaliámos isso, temos que esperar para que quando o Partido Socialista integrar essas medidas no programa de governo, fazer bem as contas, a ver se é realmente possível ou não, ou se é também mais uma medida de caráter eleitoralista que poderá aparecer de um partido político, que é do PS, podia ser de outro qualquer. A estrutura com que foi criada o PSD, ou seja, os ideais, as linhas políticas, ainda se mantêm as mesmas? Olha, eu pelo menos César, visto que também é um dos fundadores do PSD. No que diz respeito a mim próprio, eu mantenho de uma forma inquestionável as linhas pelo qual aderi a esse partido, que é, digamos, a defesa e a implementação da social-democracia. A social-democracia é uma doutrina social e política de livre, de iniciativa e de respeito com aquilo que é os valores e as facilidades que deve haver para parte do Estado em relação ao seu povo, nomeadamente no que concerne à educação, aos transportes, à saúde e ao trabalho. Naturalmente, com livre iniciativa. Portanto, essa continua a ser os propósitos do PSD, embora tenha verificado que esses anos atrás tenha havido algum ajustamento que eu considero pontuais devido à circunstância de acordos com outros partidos, nomeadamente o partido da direita, não é? Em que, naturalmente, o PSD tem que ajustar também o seu programa, não é bem programa, mas a sua ação àquilo que é também os condicionalismos que são propostos por oposição e até pelo parceiro de coligação. Portanto, eu julgo que, aliás, isso ontem foi afirmado, que o partido não se tem desviado e não se vai desviar, mesmo agora após a consignação desta coligação com um partido mais à direita, do PSD, não se vai desviar daquilo que é as suas ideologias e, portanto, eu fogo muito com isso.
César, Cavaco Silva esteve também de visita à Noruega. O que é que, de facto, esta visita contribui para o desenvolvimento económico de Portugal? Ou, de facto, que relações Cavaco Silva pretende estreitar com a Noruega para, de facto, o desenvolvimento económico do país? Helena, contribui muito porque nós temos até abordado aqui em alguns jornais connosco a possibilidade de que Portugal tem que aumentar a sua capacidade exportadora e as suas relações de investimento, quer no estrangeiro, quer do estrangeiro cá. E é com este magistério de influências, com esta disponibilidade das pessoas notabilizadas ou notáveis, como sendo membros do Governo e Presidente da República, servindo de caixeiros viajantes, no bom sentido da palavra, servindo de caixeiros viajantes para vender aquilo que é as nossas potencialidades. E Cavaco Silva levou consigo alguns ministros, levou consigo alguns empresários e levou consigo um programa com alguma eficácia, para um país em que historicamente tem boas relações institucionais com Portugal e nos quais, nesse próprio país, que é um país de progresso, um país bem alicerçado, com muita solidez, Portugal terá muitas vantagens em fazer acordos com a própria Noruega e, aliás, como sabe, os acordos que estão previstos serão na área das pescas, na área da investigação, na área da implementação das energias renováveis, de novas tecnologias e naturalmente também na questão de algum recurso na exploração de petróleo e do gás através de uma nova tecnologia que se chama a minimização dos recursos marinhos. Além de que se sabe que a Noruega tem alguns milhões, muitos, para gastar na área da construção e Portugal é um país que tem referências ao nível da construção e também Cavaco Silva tentou, por este magistério de influências, integrar mais essa pequena vertente da economia. Deixe-me dizer-lhe que o que eu vejo aqui de mais realisticamente digamos, este nosso papel mediador entre a Europa e a África e as Américas, pela nossa localização, pelas nossas relações, pela nossa língua, que poderá trazer muitas vantagens para os países que possam trocar relações comerciais, pode trazer vantagens para a Noruega e cumulativamente para Portugal, que se quisesse aqui um papel de mediador, onde a nossa economia também pode entrar como complementar, digamos, aos negócios que a Europa possa fazer com a África e com as Américas de expressão latina. Aliás, Cavaco Silva, isto não é novo para ele e eu acho bem ele ter repegado nesta situação, não é novo para ele. Ele próprio, quando era Primeiro-Ministro, evidenciou muito a necessidade de Portugal servir de interposto para as negociações com a África, de uma forma social com a África, mas também com a América Latina. Ora bem, penso que da parte da Noruega e de Portugal verificamos que esta visita foi profícua e entendo que poderá dar muito bons resultados para o futuro da economia portuguesa. César, falamos agora de uma questão internacional, falamos novamente aqui, já várias vezes aqui falamos neste comentário sobre a Grécia, mas voltamos a falar da questão da Grécia, porque de facto temos um acordo adiado e uma economia, digamos assim, que se mantém igual àquilo que era uma economia quebrada. A questão é esta, Helena. Em 11 de maio há a reunião do Eurogrupo e a reunião do Eurogrupo, em princípio, é para definir a ajuda à Grécia.
Mas há alguns pressupostos que têm que ser observados. O governo grego tem que apresentar medidas ao Eurogrupo de forma a que o Eurogrupo veja que são possíveis de cumprir e para que haja eventualmente essa ajuda para eles poderem fazer face às dificuldades financeiras e económicas que têm, que são muito graves e que poderá levar até a consequências um bocadinho desagradáveis. Eu vejo aqui com alguma apreensão, aliás, verifica-se que o tom geral dos membros do Eurogrupo é cético. Não acreditam que se vá até o dia 11 de maio se vá desenrolar, haverá desenvolvimentos no sentido de possibilitar a ajuda do Eurogrupo. Aliás, a Alemanha vai avisando de que, diz que não está aqui para criar dificuldades, mas também não está aqui para criar facilidades, nomeadamente tendo em conta que não vai fazer tudo para que a Grécia continue na comunidade. Disse claramente, quer dizer, não vai criar dificuldade, mas também não vai fazer tudo. Vai fazer tudo para evitar dificuldade, mas também não vai fazer tudo para a Grécia continuar no euro. Ora, isto quer dizer muito. Se o trabalho não está a ser feito, o trabalho de casa não está a ser feito pelo governo grego, não é? Que continua a manter situações que são irrealistas para o desenvolvimento da economia e para o cumprimento das metas e as obrigações que a Grécia tem com a comunidade e com o FMI, a quem tem que pagar agora muito brevemente 750 milhões de euros. Se não estão disponíveis para fazer as reformas, se acham que isso é possível só por uma gestão de influência, andando a falar, a fazer a sensibilização pelos diversos governos da Europa comunitária, que isso só resolverá, eu estou convencido que se enganam, porque não vai resolver. Aliás, isso é dito já para alguns líderes do Eurogrupo, que já os vão avisando desse facto. Portanto, poderá, de facto, a Grécia não conseguir chegar a um acordo com o Eurogrupo? Poderá. Aliás, tudo aponta para que, pelo menos até 11 de maio, isso não vai ser conseguido. E, como tal, não sei como é que a Grécia vai resolver o problema do pagamento dos 750 milhões de euros. Muito bem, César, muito obrigado. Terminamos então com a Grécia e este nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. A administração do novo banco, liderada por Stock da Cunha, admite adotar medidas legais sobre os comportamentos dos lesados em papel comercial do Grupo Espírito Santo nos vários balcões da instituição bancária. Em comunicado, a instituição financeira frisa que os comportamentos e iniciativas da Associação dos Indignados insistem em colocar em causa o funcionamento dos serviços do novo banco ou atingir a sua reputação e a dos seus colaboradores, pelo que se reserva o direito de adotar as medidas legais que se mostrem adequadas a tais comportamentos, para além de continuar a apoiar sem restrições os seus colaboradores, nomeadamente os que são ameaçados. Sendo assim, o banco classifica como legítimas as iniciativas individuais ou ao abrigo da designada Associação dos Indignados, apesar de as pessoas lesadas terem direitos que devem ser respeitados, mas que não podem agir fora do quadro da lei, e contra quem não sabe e não tem autonomia para os satisfazer. Como é habitual, à quinta-feira tem comigo Narciso Miranda. Narciso Miranda, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Começamos com a TAP e a greve dos pilotos. Olha, começamos mal. Começamos por uma verdadeira desgraça. Uma desgraça para a economia nacional, uma desgraça para a TAP, que é uma referência do país, e há que começar a dizer isto de uma forma acentuada, e uma desgraça para os trabalhadores da TAP. E para os próprios causadores da situação, para os próprios pilotos, que isto vai-lhes cair tudo em cima. E, portanto, mas aqui também uma divisão na TAP, porque havia trabalhadores que estavam a favor da greve e outros que não queriam a greve. Eu sou acérrimamente defensor da greve, mas defendo a greve como último recurso de uma negociação, de um combate no bom sentido. Último recurso. Ora, usarem a greve, que é uma verdadeira bomba atómica, é o último recurso, por estas razões que parte dos pilotos utilizaram, é um ato de profunda irresponsabilidade
e pior do que a irresponsabilidade é que descredibiliza completamente outras greves que possam vir-se a fazer e que são justas e corretas. Portanto, a divisão, apesar de tudo, ajuda um pouco, suaviza um pouco esta tragédia do ponto de vista económico, do ponto de vista dos efeitos que vai produzir em termos de futuro para a TAP. Agora, eu também acho que a TAP, a divisão dos pilotos ajudou muito. E eu, em determinado momento, até tive uma grande esperança de que crescesse ainda mais o número de pilotos que não aderiram à greve. É pena que isto tenha acontecido. Última nota. Uma nota que ninguém tem falado. Sabe qual foi o maior índice de adesão à greve? Os maiores estragos produzidos pela greve, curiosamente, estão centrados no norte, no aeroporto de Sá Carneiro. E esta o mais prejudicado. Exatamente, o mais prejudicado. Onde houve mais anulação de voos, onde houve maior número de pilotos a aderir à greve, do ponto de vista proporcional. E esta é uma análise que eu acho que deve ser feita, agora não, mas a seguir. Porquê? Quando normalmente, com devido respeito pelo pessoal do Sul, o pessoal do Norte é olhado como mais conservador, mais empenhado no trabalho, mais dedicado, mais utilizando as armas que tem à sua disposição, reivindicativas só no limite, e curiosamente nesta greve foi no norte, no aeroporto de Sá Carneiro, que mais se sentiram os efeitos desastrosos desta greve. Claro que o que conta aqui é do ponto de vista nacional, do ponto de vista da economia nacional, do ponto de vista do efeito que isto vai produzir na TAP, o que eu tenho muita pena. Acho que os pilotos não têm razão. Não têm razão. Não têm razão por várias razões. E acho que, para além de não terem razão, tomaram uma atitude irresponsável e imoral, sobretudo porque ganham bem, ganham muito mais do que a média do ordenado dos trabalhadores portugueses, muito acima, e ainda querem mais. E numa situação de crise e de profunda austeridade, em que há gente a passar fome, a passar mal, acho que estes pilotos que provocaram esta greve, que aderiram à greve, insultaram a sensibilidade do cidadão português que sofre com a crise que vivemos. É a minha opinião pessoal, sinceramente. Narciso Miranda, o que é que se espera do Governo perante esta greve? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu percebo porque é que o Governo não fez a requisição civil. Eu, do ponto de vista dos conceitos, do ponto de vista daquilo que são as regras do funcionamento democrático numa sociedade livre, aberta, democrática como é Portugal, eu estou de acordo com a posição do Governo. Mas não custa nada, e agora é uma opinião muito pessoal, sem que isto possa constituir um sinalzinho apenas de crítica ao Governo. Em situações absolutamente inequívocas como esta, fazer a requisição civil. Tomar uma opção de força. E eu acho que, não sei, se eu fosse Governo, por absurdo, que não estou a pensar nisso, eu acho que fazia isso. Porque nós temos que ter, os governos têm que ter muita força e uma grande autoridade para os fortes. Para os que ganham bem. Para os que estão bem na vida. E se o Governo tiver que fragilizar-se, tiver que, desculpa a expressão, tiver que patinar, tem que ser com os fracos. Forte com os fortes e fraco, em termos políticos, com os mais fracos, porque são os grandes sofredores. Eu era capaz de fazer a requisição civil, mas não posso dizer novamente que ninguém pode interpretar que estou a fazer uma crítica. Eu estou de acordo, na base dos conceitos, dos princípios, dos valores, o Governo esteve bem. Narciso Miranda, esta greve... E foi cauteloso. Eu acho que nós também temos que saber reconhecer os efeitos positivos quando o Governo governa bem e dá sinais positivos. Eu acho que o Governo, o Ministro da Economia, o próprio Ministro, foram muito cautelosos. Não se aproveitaram do facto da maioria dos pilotos boicotarem, entre comas, a greve, isto é, não aderirem à greve. Foram cautelosos, quer dizer, habilmente incentivaram, mas muito cautelosos, muito discretos, com uma grande carga pedagógica. Eu acho que esta palavra de elogio é oportuno da minha parte transmiti-la a este Governo, ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Economia.
Narciso Miranda, a TAP, já se sabe, é intenção do Governo privatizá-la. Esta greve de 10 dias e os prejuízos que estão adjacentes perante esta greve não são abonatórios a uma privatização? Não. São catastróficos. As consequências da greve são desastrosas. Perante os pilotos que querem ter participação não só para a privatização, para a TAP, para a própria TAP. Esta greve pode ser o princípio do fim, oxalá que não seja, oxalá me engano, da TAP. E eu não percebi qual era a ponta que me ia fazer, peço desculpa por ter interrompido, mas os pilotos, sabe, os pilotos estão sempre, deixem-me utilizar uma expressão popular para as pessoas perceberem, estão safos. Eles arranjam sempre emprego noutros lados. Isto é que é mais revoltante. Eles sabem que se acontecer o que nós desejamos todos que não aconteça à TAP, eles têm emprego. Eles arranjam emprego noutros lados, noutras companhias. E os outros? E os outros trabalhadores? E as famílias? Portanto, este egoísmo, esta atitude egoísta dos pilotos e, sobretudo, deste sindicato, não é aceitável. É absolutamente imoral, na minha opinião pessoal. Vimos muitos depoimentos de passageiros que, de facto, para além do descontentamento, também diziam não pretender voltar a voar com a TAP. Portanto, temos prejuízos com a greve, mas a TAP poderá também ter prejuízos a longo prazo e a curto prazo com esta greve de 10 dias. É que ninguém consegue avaliar hoje, ninguém consegue prever hoje quais são as consequências no médio e no longo prazo. A partir do dia 11 vai ser fácil fazer as contas sobre os efeitos destes 10 dias. O problema são os efeitos que isto tem a partir, vou escolher uma data à sorte, a partir de 1 de junho de 2015. Depois, em maio de 2016. Em dezembro de 2015, na Páscoa e no Natal de 2016, 2017, 2018, 2019. Este é que é o grande problema. E se nós pensarmos nas previsíveis consequências no médio e longo prazo, ainda mais revoltados ficamos contra a TAP. Portanto, é melhor nem sequer eu continuar a comentar o assunto, senão eu fico ainda mais revoltado contra a irresponsabilidade destes pilotos. E, sobretudo, e deixe-me dizer uma coisa. Já reparou, e as pessoas que nos estão a ouvir, quanto é que aquele senhor ou aqueles senhores que estão a negociar em nome do sindicato estão a ganhar? Pô, raio que os parta. Perdoem-me a expressão que nos comentários não sabe utilizar essa expressão, mas é brincar mesmo com interesses escondidos na greve da TAP. Claro, estão a ganhar ali uma pipa de massa. Portanto, eles quanto mais esticam a corda, mais ganham. Quanto mais empurram o sindicato, ou empurraram para esta situação, mais estão a ganhar. Como é que o Presidente do Sindicato não vê isto? Olha-me Deus. Com a sua direção. A minha convicção é que, depois disto, esta direção vai cair. E oxalá que caia o mais depressa possível. Mas cuidado. Cuidado com quem vai para lá seguir. Porque a seguir uma irresponsabilidade pode aparecer uma dupla irresponsabilidade. Portanto, o melhor é manter-nos calmos e serenos. Por isso, mais uma razão para elogiar o Governo que foi nesta matéria controle. Não estou de acordo com a discussão que se trava na vida política, quase, não é bem, mas quase a desviar as atenções da irresponsabilidade dos pilotos que provocaram a greve para uma irresponsabilidade do Governo que quase que se diz indiretamente provocou a greve com o processo de privatização. Não estou de acordo. Não estou de acordo e estou à vontade e tenho a autoridade moral para fazer isto. Toda a gente sabe que não estou ideologicamente identificado com este Governo. Este Governo tem funções, tem legitimidade democrática para tomar todas as decisões, o país não pode parar, o Governo tem que continuar a governar até ao dia das eleições. Se quiser, até antecipa um mês, até 20 dias antes das eleições, até ao iniciar a campanha eleitoral. Ok, isso aí, a partir daí, acho que deve entrar em gestão corrente. Acho não, por lei tem que ser. Agora, a 5 meses das eleições, o Governo tem que governar. Tem que fazer um esforço para governar bem e para governar com um consenso mais alargado possível. Se quiser, termino para passarmos para o próximo comentário. A única crítica que eu faço ao Governo não é por desencadear o processo com a privatização, que eu não estou a dizer que concordo. Devia falar, tentar pelo menos dialogar com o maior partido da oposição. Isto é, tentar o maior consenso possível com quem previsivelmente pode vir a governar o país ainda antes do fim deste ano. É a única crítica que eu faço, mais nada. Quanto ao resto, até porque tenho dúvidas se a posição do Partido Socialista é mais indicada ou não, de vender 49% da TAP. Quer dizer, não estou suficientemente preparado, ou não me preparei suficientemente para poder vir aqui
defender uma posição. Se a melhor posição é do Governo, que é a privatização total, ou se a melhor solução é a do PS, que já era defendida por António José Seguro, convém salientá-lo, que é vender apenas 49%. Muito bem. Acho que há argumentos sólidos e positivos para qualquer uma das posições. Narciso Miranda, depois da TAP falamos agora em política internacional, falamos das eleições em Inglaterra. Que consequências poderão ter estas eleições? Eu estou ansioso de chegar amanhã. Por conhecer os resultados. Eu estou ansioso de chegar amanhã para conhecer os resultados, porque acho que não os vamos conhecer hoje. Porque são as eleições mais disputadas na Inglaterra nestes últimos 20 anos. Aquilo está taco a taco. E esta evolução que está a acontecer na Europa devia preocupar mais os partidos tradicionais dos outros países, por exemplo, de Portugal. O que aconteceu na Grécia, o que vai acontecer na Espanha, o que está a acontecer na Grã-Bretanha, deve provocar uma profunda reflexão, embora na Grã-Bretanha, na Inglaterra, seja diferente do que está a acontecer na Espanha, porque mantém-se, embora taco a taco, os dois partidos tradicionais, os conservadores e os trabalhistas. Eu não estou muito preocupado com as consequências, eu estou muito preocupado com a solução estável, sustentada numa maioria no Parlamento do Reino Unido. Porque, como sabem, o Parlamento mais vivo, mais interveniente, mais dinâmico, mais em cima do acontecimento que eu conheço na Europa é, de facto, o que se passa no debate, naquela casa da democracia da Inglaterra. E essa é a única dúvida que eu tenho. Agora, permita-me que lhe dê uma coisa, eles estão bem preparados para encontrarem soluções rápidas em função dos resultados das eleições. Porque, sabe, Portugal é o único país que é lento. Repare, na Grécia, o atual primeiro-ministro ganhou as eleições. No domingo, na segunda-feira, estava a ser convidado para formar governo. E na Grã-Bretanha também é assim. Nós, demoramos um mês e meio, até ouvir os partidos todos, depois não sei, tudo perda de tempo, tudo banalidade. E depois, o Parlamento, a Assembleia da República só entra em funcionamento para aí 2 meses depois das eleições. Esta lentidão, este andar a passo de caracol que a democracia portuguesa produziu, não acontece na Inglaterra. Portanto, na Inglaterra eles vão encontrar soluções rápidas. Se é que eles não têm já as soluções no bolso, os líderes partidários, tendo 2 ou 3 soluções, depois vão ao bolso e só escolhem se é o papel A, o papel B ou o papel C. Nessa matéria, nem a democracia corre qualquer risco, nem a comunidade europeia corre qualquer risco, bem pelo contrário. A Inglaterra desempenha aqui um papel muito importante numa Europa cinzenta, anémica. Continuará na União Europeia? Eu tenho a certeza, mas continuará nas condições em que está. Um pé dentro e outro pé fora, isto é, controlando por dentro, mas criticando por fora, o que eu não sei se é mau, eu acho que até é bom, e mantendo a sua moedinha forte, mantendo ali as libras, não abdicando, não abdicam dessa autonomia. De algumas da sua Portanto, autonomia. não vai aparecer nada de especial, acho que não é por aí, não temos problemas a esse nível. Muito bem, Narciso Miranda, voltamos a ver-nos na próxima quinta-feira. Foi um prazer estar consigo. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então esperado o céu geralmente muito nublado, com boas abertas a partir da tarde, períodos de chuva em geral fraca até ao final da manhã, podendo persistir no Douro e Minho. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 16 graus e uma máxima de 18. Em Lisboa, a mínima será de 18 graus e a máxima de 23. E em Faro, a mínima será de 16 graus e a máxima de 21. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.